Olá, prezado aluno, quem está falando é o professor Esdras Bento com mais uma aula de hermenêutica bíblica e teológica. Na semana passada, na nossa aula anterior, nós tratamos a respeito das relações entre hermenêutica, exegese e eisegese, assim também como nós falamos a respeito das definições modernas da hermenêutica. Falamos da hermenêutica como metodologia da exegese bíblica, a hermenêutica como metodologia filológica, a hermenêutica como ciência da compreensão linguística, a hermenêutica como base metodológica para as Geisteswissenschaften, ou as ciências humanas, e falamos também da hermenêutica como fenomenologia do Dasein e da compreensão existencial em Heidegger, Gadamer e também Paul Ricoeur, responsáveis principalmente os dois primeiros pela virada hermenêutica, da qual a hermenêutica deixa de ser uma tarefa epistemológica para situar-se dentro do estudo do ser, do Dasein, principalmente na hermenêutica da factividade de Heidegger. E discutimos, assim, alguns conceitos referentes à hermenêutica, exegese e exegese, e apresentamos como na hermenêutica clássica o conceito de exegese é considerado de modo negativo. Para aquele momento, nós citamos um grande teólogo latino-americano, que é o José Severino Croato, doravante chamarei apenas de Croato, e como ele trabalha na sua hermenêutica bíblica o conceito, portanto, de exegese. Em nossos fóruns, alguns alunos apresentaram algumas dificuldades de compreender o conceito de exegese do Dr. Joaquim Croato, entendendo diretamente de como poderia ser uma prática positiva para a hermenêutica. Desse modo, portanto, a nossa aula de hoje vai ter como objetivo descrever os postulados da hermenêutica de José Severino Croato, que era, na verdade, um ouvinte de Paul Ricoeur. Isso é muito importante porque o conceito de exegese de Joaquim Croato, que alguns alunos não aceitaram muito bem, está diretamente ligado à especificidade da hermenêutica como produção de sentido e não diretamente ligado a uma hermenêutica propriamente de textos. Ela é de texto, que é uma das tarefas da hermenêutica, mas também é de produção de sentido juntamente com a semiótica, que ambas, portanto, vão preconizar a leitura como uma produção de sentido e não como uma repetição de sentido. Então, o José Severino Croato, ele tornou-se, nesse caso, um dos grandes hermeneutas, ouvinte de Paul Ricoeur, que desenvolveu um excelente trabalho na América Latina. O que justifica estudar um autor dessa envergadura, em primeiro lugar, é o fato da própria dúvida que surgiu a respeito dos alunos que pela primeira vez ouviram falar do José Severino Croato. No segundo momento, é o fato de que Croato foi um dos mais importantes hermeneutas latinos da nossa era, cuja influência ainda se faz perceber na hermenêutica latino-americana. E o Croato ele é muito importante porque ele não é apenas um grande biblista, conhecedor profundo do Antigo Testamento, como também tem uma preocupação pastoral ligado diretamente à interpretação do texto e à compreensão da Bíblia dentro da modernidade e principalmente dos países do terceiro mundo e da América
latina. Então, para o croato, que era um grande biblista e também hermeneuta, nós devemos nos interessar não somente pelo mundo da interpretação dos textos, mas também de como esses textos continuam falando ao homem de hoje. Diretamente você percebe então que o José Severino Croato, ele nasceu em 1930, faleceu em 2004 e fora um teólogo bíblico do Antigo Testamento e da teologia da libertação. O croato, consequentemente, ele era o oitavo filho, não é isso? De 10 filhos de uma família de agricultores italianos que emigrou para a Argentina. Seu pai era um católico praticante e que decidiu que 3 de seus filhos, entre eles o José Severino Croato, fossem sacerdotes. Então, entre 1948 a 1953, o croato estudou teologia católica no Seminário dos Vicentinos, na província de Buenos Aires, e assim, portanto, iniciou o grande trabalho desse grande teólogo. Então, desde novo, o croata sempre se mostrou um grande erudito. Para que você tenha uma ideia, com 12 anos ele começou a estudar o latim, com 13 o grego antigo, o grego clássico, e com 17 anos ele iniciou o estudo do hebraico bíblico. Ele obteve em 1954 o título de bacharel em teologia pela Universidade Católica da Argentina, a UCA, que eu tive o privilégio de conhecer quando estive na Argentina, em janeiro. Em 1957 ele concluiu o mestrado em Ciências Bíblicas pelo Instituto Bíblico de Roma. E ele também fez estudos doutorais na Universidade Hebraica de Jerusalém e participou de muitas escavações arqueológicas na Grécia, Turquia e também no Oriente Médio. E veja só, juntamente com o grande Yohanan Aharonii e George Ernest Wright, ele participou também de escavações em Jerusalém e também no Egito, em Gizer. Quando você olha diretamente a vida de Croato e a sua dedicação, você vai perceber diretamente que ele se ocupou com muitas atividades teológicas ligadas diretamente ao conceito da Argentina. Por exemplo, em abril de 1975, ele aceitou um cargo de professor de Antigo Testamento no Instituto Superior Evangélico de Estudos Teológicos de Buenos Aires, que foi um cargo que ele conservou até 1995, no ano em que ele foi nomeado professor emérito. Nisto, por exemplo, ele se tornou o primeiro teólogo católico desse mesmo Instituto Superior, que era, na verdade, um seminário para pastores protestantes e não católicos. Ele realmente cultivou em toda a sua vida uma relação ecumênica através da Sociedade Argentina de Professores de Sagrada Escritura, e ele havia também sido membro cofundador desta mesma sociedade que originalmente era de católicos e exegetas da Bíblia, mas a partir de 1968 começou a admitir exegetas protestantes. Então, ele acabou nessa mesma época, enquanto que era professor no Instituto Superior Evangélico de Estudos Teológicos, que era protestante, ele renunciou o sacramento sacerdotal para poder então se casar. Ele ensinou também religiões comparadas na Universidade de Maimônides e era um teólogo assim com uma cosmovisão cristã e de exegese bíblica muito, muito ampla. Então, as obras do croato, elas são muito amplas. Se você procurar na internet, você vai encontrar diretamente essas obras. Então, quando nós falamos diretamente da síntese teológica do Joaquim Croato, a vida dele, principalmente de sua teologia, pode ser classificada em 3 períodos distintos.
Na primeira, é marcado principalmente pelo enfoque da história da salvação no estilo de Gerhard von Rad e a escola de von Rad. Como você sabe muito bem, o Gerhard von Rad ele é um dos autores mais profundos do Antigo Testamento. É um dos autores que, quando você vai contrastar diretamente com Walter Eichhorn, você percebe o quanto o Gerhard von Rad é um teólogo bíblico e crente na sua essência. E o Gerhard von Rad, ele é o teólogo bíblico que o Paul Ricoeur cita muito e utiliza principalmente as teorias do von Rad para fazer teologia bíblica, e é também o teólogo que eu usei no mestrado e também no doutorado quando se trata de falar de teologia bíblica, tanto na minha dissertação quanto na minha tese, eu sempre cito Gerhard von Rad. Talvez seja essa uma herança dos ricoeurianos, já que Paul Ricoeur sempre trabalhou muito as ideias e a teologia do Gerhard von Rad. Então, nessa primeira fase, ele trabalhou diretamente esse conceito da história da salvação, do método histórico salvífico, mas essa parte não nos interessa bem. Essa primeira parte está muito ligada diretamente à sua função como teólogo bíblico do Antigo Testamento. É a segunda fase que nos interessa, mas eu vou pular para a terceira fase, na qual o croato ele se ocupa com a fenomenologia da religião ao estilo de Mircea Eliade. O que significa, na verdade, que o croato dá uma reviravolta dentro do seu trabalho teórico, epistemológico, e começa a se dirigir diretamente para a experiência da linguagem religiosa, que é um livro muito citado e muito lido, inclusive na prova do ENAD de teologia desde 2015 como 2018, a obra do croato é citada diretamente nas provas do ENAD. Mas o que nos interessa principalmente é a sua segunda fase, que é a interpretação de textos bíblicos centrados no Antigo Testamento, e que ele toma como chave fundamental o livro de Êxodo, destacando sobretudo a libertação do povo de Deus e fundamentando sua hermenêutica na teoria de Paul Ricoeur. Esse livro, esse pequeno opúsculo que você está vendo aí na imagem, Hermenêutica Bíblica, é um livro razoavelmente fino, ele não tem mais de 78 páginas, mas o fato dele ter poucas páginas, ser fino, contrasta com a densidade dessa obra. Então, o croato ele desenvolve nessa obra aí uma perspectiva que está diretamente ligada ao seu conhecimento de teologia bíblica do Antigo Testamento, porque ele é um teólogo bíblico ligado diretamente ao método histórico crítico e conhece perfeitamente o método, domina o método histórico crítico com grande propriedade e, por esta mesma razão, ele é capaz de fazer, portanto, determinadas críticas ao método. E para fazer essa crítica, ele fundamenta-se dentro de uma outra epistemologia, que é a epistemologia hermenêutica de Paul Ricoeur, que também dialogou com o método histórico crítico, fazendo algumas correções importantes ao método histórico crítico. Então, no primeiro momento, a hermenêutica bíblica de croato, ela reveste-se de suma importância porque é feito por um teólogo bíblico. Isso aqui que é muito importante. Às vezes você descobre hermenêuticas que não são feitas por teólogos bíblicos. Nesse caso, portanto, o croato ele é um teólogo bíblico, ele conhece profundamente os métodos históricos
críticos, mas conhece também as limitações desse método. E por isso mesmo ele revitaliza, ele entra em diálogo dialético com essa metodologia a partir da hermenêutica rickeriana. Nesse caso, portanto, só para que você tenha uma ideia dessa obra do Croatton, ela tem pelo menos 3 capítulos fundamentais, excluindo a introdução, né? Que na introdução ele vai discutir diretamente os aspectos do sentido da palavra hermenêutica, e aqui tem um ponto muito fundamental, porque ele faz uma síntese muito boa da história da hermenêutica, mas depois ele vai apontar nessa introdução 5 aproximações ao texto da Bíblia, que é muito importante. A primeira aproximação que ele fala está ligado diretamente ao texto da realidade presente, entendido como lugar teológico privilegiado para descobrir o Deus que fala e interpela o homem por meio da revelação. E, portanto, pode-se relegar a Bíblia a um segundo plano, entendendo-a como um texto desatualizado. Ele considera, portanto, nesse primeiro momento, que a realidade presente pode considerar que a Bíblia não é um livro que fala para hoje. Então, é necessário uma hermenêutica que faça a atualização dessa mensagem. Mas a atualização dessa mensagem tem que ser coerente com a perspectiva racional do homem moderno, utilizando principalmente uma praxis sociohistórica como parâmetro de uma reflexão teológica profunda. O segundo caminho que ele aponta de aproximação do texto da Bíblia é aquele que ele chama de concordista, e ele não considera esse método válido, porque o concordismo, segundo ele, é duplamente negativo, porque vai reduzir a mensagem da Sagrada Escritura a situações que têm equivalente na experiência de Israel ou da primeira comunidade cristã, como se o próprio Deus não soubesse falar ou revelar-se de outra maneira ao homem moderno. Essa leitura concordista é aquela leitura que vai buscar o sentido do texto na antiguidade e trazer para hoje aquele mesmo sentido. E ele vai dizer, em segundo lugar, que o concordismo, portanto, torna a mensagem da Escritura superficial, pois a coloca no nível de faticidade externa, confundindo o que acontece com o seu sentido. Então, na verdade, esse é o que ele considera como um perigo que existe quando algumas teologias buscam uma continuidade entre as ideias do Antigo e do Novo Testamento com a nossa realidade. Então, o que vai fazer diretamente o autor nessa introdução? Ele vai questionar a leitura concordista da Bíblia, que está ligado diretamente ao método fundamentalista. Depois ele vai falar, em terceiro lugar, dos métodos exegéticos formulados pela moderna crítica bíblica, que abordaram novas metodologias para poder compreender a perspectiva da Bíblia contra toda e qualquer leitura ingênua da Sagrada Escritura. Mas aí, nesse caso, ele aponta, assim como Paul Ricoeur, que um dos maiores problemas dessa forma de hermenêutica, do método histórico crítico, é buscar o Sitz im Leben, e que diretamente o Sitz im Leben, que é esse contexto de vida, que é esse contexto existencial, ele vai dizer, portanto, que se gasta muito tempo para deslindar os aspectos daquilo que está por detrás do texto, da sua cultura, da sua linguagem, da arqueologia, empregando assim todos aqueles contextos de níveis pré-canônico do texto, das fontes do texto, entre outras tantas questões, e não é que ele vê diretamente algo negativo nisso, mas ele percebe diretamente que acabam essa forma de estudo afastando o indivíduo da
do valor que a escritura tem para o contexto de hoje. Em quarto lugar, ele fala de um outro modo de aproximar-se do texto bíblico, que é aquela contribuição que procede das ciências da linguagem, particularmente da linguística e da semiótica narrativa. Então, ele vai entender que a literatura e a ciência da linguagem sempre contribuíram positivamente para o conhecimento da Bíblia, produzindo, obviamente, muitos bons resultados. Então, ele vai, nesse quarto momento, dizer, portanto, que é necessário essa leitura, mas que ela, portanto, ainda apresenta alguns limites. O quinto caminho que ele vai dizer da aproximação, principalmente para o querigma bíblico, é o da hermenêutica, o que ele se propõe nesse pequeno opúsculo de muita densidade. Ele vai discutir, vai passar pelo sentido do texto de pré-compreensão, de tradição, de pertencimento. Ele vai fazer uma rápida passagem pela nova hermenêutica de Furr, de Erbelin e assim sucessivamente, mostrando as contribuições das teorias desses grandes hermeneutas, mas também falando da sua limitação. E ele vai dizer e vai configurar que para compreender a hermenêutica em toda a sua riqueza e seu valor metodológico, é necessário fazer um desvio pelas ciências da linguagem, uma vez que a própria hermenêutica tem a ver com a interpretação de textos. Então, ou de acontecimentos codificados na linguagem, e, portanto, seria mister situá-los sobre o fundamento da semiótica, que é a ciência dos signos, cuja expressão mais compreensível é a linguagem em seu sentido restrito. Dessas 5 possibilidades, ele promete, dentro do livro, trabalhar com 4 delas, com a primeira, que é frente ao desafio da realidade, vai descartar o segundo, que é o concordismo, vai utilizar o método histórico-crítico, as contribuições diretamente das ciências da linguagem e também o da hermenêutica, mas vai se distanciar da leitura concordista da Bíblia. Nesse sentido em particular, ele vai se ocupar depois, no primeiro capítulo, da semiótica, a hermenêutica, depois da praxis e interpretação, e no terceiro capítulo ele falará da exegese e exegese. O que é que nós nos propomos, portanto, na nossa aula de agora? Trabalhar diretamente 10 teses da hermenêutica de Croato, e essas 10 teses que estão apresentadas no PowerPoint, eu descrevi cada uma delas em pormenor no texto didático que eu passei para vocês. Então, no primeiro momento, a primeira tese da hermenêutica de Croato está fundamentada no seguinte conceito: a Bíblia não é um depósito fechado que já disse tudo. O que o teólogo croato quer dizer com isso? Em primeiro lugar, ele quer dizer que a Bíblia não é um depósito fechado que já disse tudo, mas de um texto que diz no presente, mas que fala tanto como texto, não como uma palavra difusa e existencial que somente tem um sentido genérico de provocar uma decisão pessoal. Para isso, então, para o desenvolvimento dessa perspectiva, é que nós entramos na segunda tese, então, que existe uma tensão entre o horizonte cultural do leitor e do seu autor. Nessa perspectiva, portanto, a tensão entre um texto fixado em horizonte cultural, que já não é o do leitor, é ser uma palavra viva que pode mover a história, e somente se resolve essa história por meio de uma leitura frutífera. E é nisso, portanto, que vai se enunciar o problema da hermenêutica bíblica. Um exemplo do que o autor está falando é a obra dele, Êxodo,
uma hermenêutica da libertação, publicado em 1981 pelas editoras paulinas, na qual ele expressa essa perspectiva desse horizonte cultural bíblico que já não é o do leitor, mas que é passível de reinterpretação e de atualização do sentido de um acontecimento que ele chama que foi convertido em matriz querigmática. Então, esse mesmo horizonte cultural do leitor e do seu autor, que é diretamente fusões de horizontes que são distintos, mas que se fundem. Para isso, ele vai desenvolver a sua terceira tese. As hermenêuticas tradicionais resistem à renovação do cristão. O que ele quer dizer? Ele quer afirmar que quanto mais renovadora for a vida cristã, consequentemente a teologia, tanto mais implicitamente vai se exercitar a hermenêutica, que sofre resistência pelas práticas e hermenêuticas tradicionais, principalmente dentro de países onde que há contexto de dominação cultural, econômica, política e religiosa. Nesse caso, portanto, a sua quarta tese vai ser que a hermenêutica não é apenas de textos, mas de acontecimentos. Se a atualização do sentido do texto está fundado numa matriz querigmática, como o êxodo, como evento, ele vai projetar, portanto, na sua quarta tese, que o projeto hermenêutico, tanto de texto como de acontecimento, abrange três aspectos para a compreensão da hermenêutica. Cito, primeiro, o lugar privilegiado da hermenêutica é a interpretação dos textos. Até aqui, o croata afirma aquilo que se fala tradicionalmente da hermenêutica enquanto epistemologia. Segundo, o intérprete condiciona sua leitura por uma espécie de pré-compreensão que surge do seu próprio contexto vital. Essa é uma perspectiva que está ligada diretamente à virada da hermenêutica em Heidegger, não é isso? Onde sugere-se, portanto, que todo leitor já, como ele não é uma tábula rasa, ele já tem uma pré-compreensão e, portanto, dessa pré-compreensão que está ligada à sua tradição e ao pertencimento a essa tradição, surge uma nova leitura a partir do seu contexto vital. E, em terceiro lugar, que o ato hermenêutico faz crescer o sentido do texto que se interpreta. Então, esse fato leva à quinta tese, que a leitura está circunscrita por dois momentos existenciais. E nesse ponto aqui é muito importante que ele desenvolve todo esse conceito a partir da teoria hermenêutica de Paul Ricoeur, de que a hermenêutica, diz Paul Ricoeur, é a teoria das operações da compreensão em sua relação com a interpretação de textos. A partir dessa citação, o croata entende que texto e acontecimento. O acontecimento você pode entender como uma praxe. Já se condicionam mutuamente desde o ponto de vista hermenêutico do leitor e de quem escreveu a Bíblia. Assim, portanto, uma leitura da Bíblia está circunscrita por dois momentos existenciais ou dois polos históricos. Primeiro, a leitura da Bíblia a partir de uma prática de fé. Segundo, de uma Bíblia que remete para as grandes ações salvíficas de Deus. Assim, portanto, o texto está no meio, entre esses dois horizontes de interpretação. Isto é, do horizonte do leitor, que lê a Bíblia a partir de uma prática de fé que lhe foi concedida pelo seu pertencimento à tradição, que constitui já para ele uma pré-compreensão do que o texto diz, e de uma história, de uma Bíblia que vai remeter para os grandes atos salvíficos de Deus, a qual Paul Ricoeur vai dizer que Deus é a grande gesta da salvação, o ator principal, já que essa palavra vem da semiótica para descrever o autor principal. Então o texto assim estaria no meio entre esses dois horizontes de interpretação,
o do leitor, que tem uma fé, e da Bíblia, para quem as grandes ações salvíficas de Deus estão descritas. E no meio está o texto que aguarda a sua interpretação. Nesse caso, portanto, ele vai desenvolver, no sexto ponto que eu destaquei da teoria dele, que há apenas uma hermenêutica geral. O que o croato quer dizer com hermenêutica geral é uma referência diretamente à hermenêutica rickeriana, principalmente quando entende que a hermenêutica bíblica não é distinta da filosófica, da sociológica, da literária, mas como o próprio Ricker havia afirmado, há apenas uma hermenêutica geral, do qual existem muitas expressões regionais. A hermenêutica, então, bíblica, ela seria um campo, uma região onde opera diretamente a hermenêutica geral, que é diretamente a hermenêutica filosófica, que abre espaço também para algumas especificidades da hermenêutica, que seria uma hermenêutica particular ou especial. Então, nesse ponto, já que a hermenêutica ela é uma área do conhecimento filosófico geral, como metodologia também das ciências humanas, que liga-se diretamente não apenas com a base epistemológica, mas também com o aspecto do ôntico, do ser, da existência, a hermenêutica, portanto, o melhor caminho para se entender uma hermenêutica bíblica é compreendendo também os postulados teóricos da hermenêutica geral e utilizando para isso as ferramentas dispostas dentro do contexto moderno para análise de textos. Então, a sua sétima tese vai dizer que a necessidade de compreender a hermenêutica a partir de um desvio de linguagem. Isto é, o autor ele vai entender que um dos métodos para se ter acesso ao texto bíblico é o da hermenêutica. Contudo, ele vai reconhecer que tanto a noção hermenêutica de Bultmann, de Furch e de seus continuadores, que, em termos gerais, eles definiram a expressão pré-compreensão existencial, demitização, interpretação existencial e a linguagem como processo hermenêutico, como acontecimento da linguagem, ele vai dizer, portanto, que isso não é suficiente. É isso porque, para compreender a hermenêutica em toda a riqueza, seria necessário fazer um desvio pela ciência da linguagem. E ele vai dizer algo muito importante, que uma vez que a hermenêutica tem a ver com a interpretação de texto ou de acontecimentos codificados na linguagem, é mister situá-la sobre o fundamento da semiótica, que é a ciência dos signos, cuja expressão mais compreensível é a linguagem em seu sentido restrito. Então, outra coincidência residiria no fato de que tanto a hermenêutica como a semiótica preconizam a leitura como produção de sentido e não como repetição de sentido. Então, à primeira vista, o leitor está sempre diante de um paradoxo, isto é, a hermenêutica parece estar ligada à diacronia, ao devir do sentido, à semântica ou transformação do sentido das palavras ou dos próprios textos, ao mesmo passo que essa semiótica concede um lugar privilegiado à sincronia, à simultaneidade, às leis estruturais que dirigem a realização da linguagem. E assim poderia-se falar de desvio, não de fusão nem de identificação. Nesse caso, portanto, seriam enfoques diametralmente opostos, mas que, contudo, não são contraditórios, mas convergentes. E quando você regressa da semiótica à hermenêutica, esta última se evidenciaria solidamente fundamentada. E desse modo, o croata vai entender que um longo caminho ao final da hermenêutica bíblica se mostrará melhor iluminada pelo uso da semiótica. Então, outro fundamento dele é a autonomia do texto. A autonomia do texto já foi muito desenvolvida por Paul Ricoeur e muitos outros autores que a hermenêutica clássica detesta, odeia, não quer diálogo, mas que deveria, de certo modo, ouvir.
deveria, de certo modo, ouvir. Quando você pega a obra do Van Hooser, que texto é ele? Eu acho que não lembro mais o nome da obra do Van Hooser. Que texto é esse? Acho que é isso, editado pela editora Vida. Esse autor, ele quando fala da morte do autor, que é um livro extraordinário, quando ele fala da morte do autor, ele consigna Bates, ele consigna Umberto Eco, entre outros grandes autores que falam da morte do autor, mas ele privilegia o Paul Ricoeur como um dos autores menos radicais. Porque, na verdade, o Van Hooser, ele tem, na verdade, uma certa queda pela teoria hermenêutica de Paul Ricoeur. E eu até considero que ele deve ter cometido um lapso forçado pela tradição, porque eu tenho obras dele a respeito de Paul Ricoeur em inglês, são uma obra muito boa, onde ele fala positivamente do Paul Ricoeur, e quando ele vai analisar a morte do autor, citando Paul Ricoeur como menos radicais dos autores que trata da morte do autor, ele não dá a opinião dele diretamente, ele pega a opinião de determinados fundamentalistas para derrubar algumas das teses principais de Ricoeur. Mas a gente percebe ali que no Van Hooser tem uma tensão diretamente, porque me parece na leitura do texto que ele não tem muita convicção, mas que forçosamente ele tem que dizer daquele modo. Então, nesse ponto principal da autonomia textual, esse é um dos pontos fundamentais da hermenêutica contemporânea, a qual o Paul Ricoeur, apenas para esclarecer, diz: não é que o autor morreu, é que o autor é secundário. Então, é nesse ponto que Van Hooser ele coloca diretamente o posicionamento do Paul Ricoeur como equilibrado, porque na verdade nós não temos mais o autor, o que nós temos é o texto dele. E a base fundamentada no autor é a base da hermenêutica clássica romântica de Schleiermacher, não é isso? Então, como é que o Joaquim Croato entende isso? Em primeiro lugar, que é evidente que no processo hermenêutico tem que ser realizada a autonomia do texto. Então, em primeiro lugar, como é que é a descrição dessa autonomia do texto? Primeiro, o desaparecimento do emissor, que é o autor original. O autor morre no próprio ato de codificar sua mensagem. E nesse caso, a inscrição do sentido em relato ou texto é um ato criativo. O autor desaparece como entidade que fala e a quem se pode perguntar pelo sentido daquilo que diz. O autor, portanto, é um pressuposto linguístico, enquanto o narrador é o próprio texto. A segunda tese é o desaparecimento do primeiro interlocutor, que é o destinatário, que na semiótica se chama de narratário. Há uma troca, portanto, dos destinatários da mensagem, que pretende ter uma significação permanente ao longo de gerações e séculos. O surgimento de um novo receptor da mensagem, situado em um novo horizonte de compreensão, distancia ainda mais o texto de seu marco original e do contato com seu autor. Vai dizer Croato: quando alguém fala, transmite uma mensagem, que é a chamada linguagem locucional. Falo, contudo, com força ou intensidade determinada, que é a linguagem inlocucional expressada pela entonação e o gesto, e com um efeito que faz da parte da mensagem, que é a linguagem perlocucional. Toda essa questão que ele aborda na página de número 20, se você ler o meu livro Da História à Palavra, a hermenêutica da ideia de revelação em Paul Ricoeur, que eu publiquei pela editora Reflexão, você vai ver, portanto, de como eu abordo com detalhes a linguagem locucional, a linguagem inlocucional e a linguagem perlocucional, que é, na verdade, uma abordagem puramente ricoeuriana, que entende o texto como ato de discurso. Então, a terceira tese, que liga diretamente à autonomia
textual de Croato é o desaparecimento do horizonte do primeiro discurso, seja porque esse contexto cultural histórico não é o mesmo, seja porque os destinatários atuais que recebem a mensagem têm um outro mundo de interesses, preocupações e cultura. Nesse caso, portanto, se realizaria a passagem da semiótica para a hermenêutica com suas três distanciações que vai marcar o fechamento do sentido. Isto é, uma distanciação lógica, que não é temporal e nem espacial. Uma segunda, que é consequente àquela, que é o discurso se cristaliza em um texto transmitido e produtor de sentido, substituindo assim o horizonte finito do autor pela infinitude textual. Nesse caso, o relato se abre novamente a uma polissemia, que não seria somente potencial, como no nível da língua, mas potenciado por aquela rede de significados que é a própria obra. E assim, uma terceira distanciação hermenêutica se produz entre o texto, escritura e sua releitura. O croata, então, vai defender que quanto maior a distância em relação ao autor, tanto maior a dimensão adquire a releitura de um texto. Então, inversamente, quanto maior a riqueza semântica de um relato, mais distante está o autor da mente do intérprete. Nisto, por exemplo, maior significação terá o texto pelo que diz do que por aquele que o diz, como vai assinalar o Graysmans, como vai assinalar o Greimas, que a pluralidade de leitura sugerida pela prática semiótica não se deve ao fato de que um texto seja ambíguo, mas sim que é suscetível de dizer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso o croato defende na página 23 do seu Hermenêutica Bíblica. Então, o desaparecimento do autor de um texto, o deslocamento dos destinatários e a troca do contexto de vida que engendra perguntas sobre a mensagem significam, portanto, uma distanciação em relação à primeira produção de sentido, que é a do ato do discurso. Desse modo, o desaparecimento do autor de um texto, o deslocamento dos destinatários, a troca do contexto de vida engendra, portanto, essa grande mensagem. Quanto maior é a distância, não é isso? Quanto maior é a distância, maiores são as perspectivas de releitura daquele texto. Quanto maior é a distância, mais fecunda pode ser a exploração da reserva de sentido do texto. Para o croato, portanto, o exegeta está imerso em uma tradição, em um contexto histórico e, logo, ele será sujeito de determinadas práticas sociais. E tudo isso vai condicionar a leitura da Bíblia como releitura. A partir da autonomia do texto, ele vai para sua nona tese, que eu classifiquei, que é a praxis e interpretação. Isto é, o que o croato quer dizer e relacionar praxis e interpretação. Segundo o croato, o ponto de partida de um texto é alguma forma de experiência, uma prática, um fator significativo, uma cosmovisão, um estado de opressão, um processo de libertação, uma vivência de graça e de salvação, entre outros, isto é, chamado de acontecimento. Toda ação humana, individual, comunitária, nacional, sempre será uma forma de acontecimento. Assim, da infinita rede de práticas humanas, de experiências socio-históricas, vão surgir algumas práticas por uma razão ou outra qualquer, especificamente significativas, que serão logo recolhidas em uma palavra. Então, assim, haveria dois fenômenos hermenêuticos que operariam. Por um lado, a palavra que surge do acontecimento para narrá-lo ou celebrá-lo, onde está sendo efetuada uma seleção, privilegiando uma experiência e deixando na sombra algumas outras coisas que não se quer dizer. Por outro lado, esta palavra também está interpretando esse acontecimento no próprio ato de narrá-lo.
de tal modo que toda leitura dos fatos se faz a partir de um determinado lugar e, portanto, de uma determinada perspectiva. Essa base para Croato está ligado diretamente desde a produção do próprio texto bíblico, como também da produção de sentido que é dado a esse texto. Então, assim, deste modo, você possuiria uma relação de sentido. Neste nível, um fato é compreendido como expressão de sentido de outro, que por sua vez vai se configurar como fato fundante. E aqui eu acho muito interessante a descrição do uso da expressão fato fundante, que é uma expressão retirada principalmente da teologia bíblica de von Rad, como também de Ricoeur, que lê von Rad também. Por exemplo, a passagem do Jordão, nesse caso, é interpretada pela tradição israelita à luz da passagem do mar na saída do Egito. E ninguém, assim, contudo, pode afirmar que aquela é efeito desta, e assim seria importante, por isso, diferenciar entre causalidade e sentido. Então, um acontecimento pode produzir sentido e manifestar-se em outro fato distinto daquele. É visto assim como gerador em relação aos outros. Ao ser retomado na palavra como fato significativo, este vai se manifestar em um mais de sentido que não era visível no momento de sua própria realização, mas que nesse ponto é que a leitura historicista dos textos bíblicos vai acabar sendo empobrecedora, como ele vai dizer, abre aspas, querer ler os fatos como se tivesse acontecido na forma em que estão contados é roubar-lhes a distância hermenêutica que novamente os fez ser significativos. A redação atual dos relatos bíblicos tem a vantagem hermenêutica de estar muito distante dos acontecimentos. Essa distância os enriqueceu e carregou de sentido. Por isso encaramos novamente o papel hermenêutico da distanciação, que é, na verdade, quebra em parênteses, uma herança da hermenêutica de Gadamer, o qual não deve ser reduzido somente aos textos. Tem lugar também na compreensão dos fatos históricos, ele afirma isso na página de número 37. Assim, se um fato original amplia sua significação através das leituras que nele se fazem à distância, incorporando nele novos fatos, como por exemplo a passagem do Jordão é retroprojetada para a passagem do Mar no Egito, verifica-se também um processo inverso. Aquela leitura enriquecedora, por sua vez, recarrega de sentido os acontecimentos ou as práticas a partir das quais se opera. O Êxodo difunde sua significação sobre a posse da terra. O símbolo da passagem das águas funciona nas duas direções e une os acontecimentos da libertação e da posse da terra. Por fim, a sua última tese, que é, na verdade, já uma conclusão do que nós queremos falar e de implicação a respeito de inspiração e autoria. Desse modo, essa asseveração hermenêutica vai trazer algumas consequências para a teologia da inspiração da Sagrada Escritura no contexto tradicional, onde o autor é tão valorizado quanto o texto. Uma vez que a doutrina da inspiração afirma que Deus inspira os autores para escrever os livros que formarão o cano bíblico, e a referida presença de Deus é garantia da inerrância, a ênfase nos autores dos textos torna-se ultrapassada, pois não considera que o autor morre na produção do texto. Então, para Croato, uma pessoa que lê um texto e não o seu autor, para Croato, uma pessoa lê um texto e não o seu autor. Para ele, portanto, resumir a inspiração bíblica nos hagiógrafos é uma forma de historicismo. Ricoeur chama isso de interpretação psicologizante do Espírito Santo. E por mais que suponha o contrário, diz diretamente Croato, deixa o texto desprotegido desse véu sagrado. Afirma que validade tem, então, a releitura desses textos que recolhem uma reserva de sentido não prevista pelo autor. Olha só, pessoal. Para Croato, então, a doutrina da inspiração tradicional
parece deficiente em outro aspecto, porque provoca um curto-circuito entre Deus que fala, o radiógrafo e o texto. Deus inspira o radiógrafo para que escreva o texto. O caminho de chegada, então, do texto canônico é o Deus que atua na história. O Deus que fala, a palavra de Deus, é a leitura a partir da ótica da fé do Deus da história salvífica. De qualquer forma, para Croato, se a inspiração como símbolo, e aqui é muito importante, porque quando se fala da inspiração como símbolo, são das 5 teorias a respeito da inspiração da Sagrada Escritura. Eu lembro quando fui professor de vocês de Sagrada Escritura, eu lembro que eu devo ter abordado as 5 teorias da inspiração, e uma delas como símbolo, que é, na verdade, a teoria do Paul Ricoeur, que é a teoria do Joaquim Croato também, que é aquela teoria que está ligado diretamente como a polissemia de sentidos diretamente que o texto pode produzir. E diretamente vai dizer a inspiração como símbolo que inspirado não é o texto, mas o referente. Não é a palavra, mas a referência. No caso, o substantivo Deus não é a palavra inspirada, mas a quem ele remete. Então, o significado é muito mais importante do que a significante, porque teria, portanto, o seu grau de referência. Então, é a referência que é inspirada e não diretamente a palavra. Então, diretamente, se a inspiração como símbolo tem relação com a verdade dos textos bíblicos, não se deveria centrá-la sobre os autores, mas nos próprios textos. E assim, para Croato, a inspiração se entenderia melhor como fenômeno textual. Se o texto é inspirado, toda releitura da Bíblia adquire um sentido de alguma forma inspirado, mesmo naquilo que tem de reserva e ultrapassa a intenção de seu autor. A conclusão para o autor parece óbvia. Se toda leitura é produção de sentido e se faz a partir de um determinado lugar ou contexto, então resulta que o verdadeiramente relevante não é o atrás histórico de um texto, o qual, por certo, não se pode negar, mas o seu adiante, isto é, o que ele sugere como mensagem pertinente para a vida daquele que o recebe ou busca. Como texto polissêmico que é, a leitura da Bíblia seria sempre exploradora. O texto desprende para adiante um mundo de possibilidades que o leitor pode sintonizar com seu próprio mundo, e a Bíblia, portanto, seria um texto aberto. Nesse caso, portanto, eu tentei resumir aqui em 10 teses os conceitos de Croato para o desenvolvimento de uma hermenêutica bíblica, e espero, apesar da dificuldade de você compreender, porque fugiu o aspecto da perspectiva diretamente bíblica, mas diretamente indo para a perspectiva teórica, talvez você teve algum tipo de dificuldade, mas leia diretamente o texto base da aula, no qual eu desenvolvo essas 10 teses com bastante detalhe, se bem que a minha própria explicação aqui ficou boa, mas eu acredito que você lendo o texto ficará melhor ainda. Que Deus lhe abençoe e um bom feriado do Dia do Trabalho. Fique em casa, curta com a sua família, ore a Deus, medite nas Escrituras e leia o Hermenêutica Fácil e Descomplicada e o da História, a Palavra, a Teologia da Revelação em Paul Ricoeur, onde eu falo no capítulo 4 sobre a aventura textual de Ricoeur, todos os atos perlocutório, locutório e assim sucessivamente, suas implicações para uma teologia e hermenêutica pentecostal. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula em nome de Jesus.